Obrigado, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar de volta aqui, às vezes de fora. A primeira vez que eu tive a interessante e geográfica experiência de vir aqui dirigindo. E porque é completamente diferente. Bom, antes eu havia vindo por terra, mas você vem do Rio à noite, você não vê nada, né? Mas agora foram várias horas olhando com uma paisagem muda, né? Conversando com o Everton, cadê o Everton? E que realmente Minas Gerais é toda assim, né? Você sobe, 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 quando você acha que acabou, aí você desce, desce, desce. Aí você acha que chegou no mar, mas não chegou. Aí você sobe, sobe, sobe. E foi realmente uma coisa interessante e diferente, né? Então além de dar volta, de encontrar pessoas queridas, né? Que eu tenho aqui, mas até esse complemento. Bom, o tema que foi proposto para essa apresentação é esse: relações entre a pesquisa em educação matemática e a sala de aula de matemática. Antes de eu avançar em qualquer um dos slides, eu queria fazer um comentário geral. Esse tema, ele é um tema sobre o qual você pode falar de uma maneira tão simplista que fica ridículo. Alguém pode chegar aqui e falar assim: eu podia ter feito uma lista de um monte de pesquisas, né? Falar, olha, a pesquisa em tal linha, tal linha, tal linha. Isso se aplica assim à sala de aula, isso se aplica assim à sala de aula. Isso é tudo que eu não vou fazer. Eu não tenho o menor interesse nisso. Inclusive, como vocês vão ver ao fim da apresentação, ou no meio, no começo, eu acho que isso é o pior que pode se imaginar de relação entre pesquisa e educação matemática e sala de aula. Por outro lado, se você quer falar com a densidade que o tema permite, ou com o grau de complexidade que o tema tem, eu acho que isso dá uns 2 ou 3 anos de discussões, né? Porque você vai ter que examinar a maneira como a pesquisa é feita para poder substanciar certas coisas que eu vou falar. Eu vou dizer. Quem acreditar em mim, muito que bem. Quem não acreditar, depois vai lá e olha nas revistas para ver se a pesquisa é ou não é realmente feita assim. Eu vou citar um único exemplo particular, porque me coube, mas está mais próximo, né? Então, o que eu vou tentar fazer no resumo, talvez o que não está escrito aqui, mas talvez seja o mais importante, o que eu gostaria de dizer é que a educação matemática, agora entendam bem, eu não quero falar pelos educadores em geral, embora eu acredite que, em boa medida, o que eu vou dizer também se aplique à questão da educação geral. Nem por nenhuma outra área, educação em química, educação em física, educação física e assim por diante. Eu vou falar pela educação matemática porque é o que eu tenho conhecimento de documentos e conhecimento de salas de aula, e dos outros eu tenho só uma suspeita que tudo que eu vou falar é verdade também. Mas há muito tempo eu tenho a convicção de que tem uma coisa única na profissão de professor, que é a seguinte: não há nenhuma outra profissão, nenhuma outra, na qual a pessoa seja preparada por tanto tempo para exercer aquela profissão. Veja, eu sou professor, eu fui preparado, primeiro, durante 4 anos na escola primária, porque eu estava vendo uma pessoa dar aula. Depois, durante mais 5 anos no ginásio, porque eu repeti a primeira série, então até tive um reforço, por isso que eu acho que eu virei um bom professor. Já são 9. Na minha época era muito raro ir para o pré-primário, essas coisas, então são 9. Mais 3 de chamava colegial. Depois, devo dizer, eu entrei na USP, eu comecei na engenharia, ao todo eu tive 12 anos de USP, né? Vários deles. É porque eu passei por várias carreiras até que eu decidi que eu queria ser professor. Então, a quantidade de tempo, e depois eu ainda fui fazer um doutorado. Quer dizer, eu fui me especializar mais ainda. A quantidade de tempo que eu me preparei, que eu fui preparado para ser professor, eu desafio
qualquer profissional, qualquer um, de qualquer área, a ter algo comparável, a ter metade do tempo de preparação que eu tive, metade do tempo. Então, isso já é uma coisa estranha, porque a maior parte dessa preparação, como eu disse, foi feita de forma implícita. Eu vendo professores exercendo a profissão de ser professor. Isso é uma coisa muito conhecida, é tão conhecida que a gente até pode se dar o direito de falar, é mais do que manjado, todo mundo sabe. Quer dizer, o cara entra na escola e o modelo de professor que ele vê durante anos e anos e anos, com grande probabilidade, é um modelo que ele vai acabar reproduzindo quando sair da licenciatura, independente, em grande grau, do que ele viu na licenciatura do jeito que ela é hoje. Esse é outro ponto que eu vou tocar. Por outro lado, tem uma citação num livro do Tomás Tadeu da Silva, que é um colega nosso lá do Rio Grande do Sul, em que ele está falando... O livro se chama Pedagogia dos Monstros. Infelizmente está esgotado. A gente está tentando ver uma reedição, mas está difícil encontrar, de conseguir fazer a editora publicar uma edição. E lá pelas tantas tem uma menção ao seguinte fato: diz que o Freud, o Freud uma vez falou para alguém, ou numa carta, ou numa conversa pessoal que eu não vou me lembrar aqui, em tom de profundo lamento e dor, que ele estava convencido de que a psicanálise era a terceira daquelas coisas da atividade humana que estavam fadadas ao fracasso. As outras duas eram política e educação. Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer a educação é são processos muito mais complexos do que faz parecer a simplicidade que a escola coloca para a gente, ou do que a própria pesquisa coloca para a gente, ou do que teorias, as mais variadas, colocam para a gente. Para começo de conversa, a educação é o que eu chamo de empreendimento maciçamente coletivo, ou melhor dizendo, até para usar a linguagem da computação, massivamente coletivo. Existem exemplos como o do Kaspar Hauser, que o rapaz ficou desde pequeno trancado sob a influência de uma pessoa só. Isso é que nem o garoto da propaganda lá que quer ficar fazendo lição de casa. Não existe. Existiu. Como existem alguns garotos, como aquele garoto que prefere fazer lição de casa que joga bola. Existem. Mas não é típico. E eu acho que a gente tem que se preocupar, em primeiro lugar, com o que é típico. Então, a educação não pertence a um professor, ao outro professor. A educação matemática não pertence só aos professores de matemática. A educação linguística não pertence ao professor, não pertence ao pai. Tem o que as crianças e as pessoas veem na televisão, o que elas veem e ouvem na rua, o que elas inventam na rua, o que elas ouvem na escola, fora da sala de aula. E como bem disse um colega nosso, a quem eu tenho muito apreço, Lino de Macedo, seguramente e de longe o maior conhecedor de Piaget do Brasil e um dos maiores do mundo, isso atestado pelos próprios colegas lá de Genebra, mas também um conhecedor de outras coisas. Ele uma vez, num grupo de discussão, disse: um dos problemas da educação é que os resultados dela você só vê 20 anos depois. Então, essa pretensão de que nós, professores, vamos pegar um pedaço de máquina aqui, vamos fazer a nossa parte, que consiste o Paulo Freire usou essa imagem, né, da educação fabril, né, no sentido que eu boto mais umas peças aqui, passo para frente, e se não funcionou bem, eu reprovo, volto, porque eu não posso passar para frente sem ter feito minha tarefa, e tudo que eu quero parece que me livrar da tarefa, o que é criado com esse mito não corresponde em absolutamente nada à realidade dos processos educacionais. Qualquer um que tenha um mínimo de contato, se pensar com franqueza, vai admitir. Isso funciona como um sistema,
mas isso não tem nada a ver com educação. É um sistema, imagina, a gente tem todo um sistema educacional que não tem nada a ver com educação. Bom, então eu vou tentar tecer em volta dessas ideias, né, e dessas possibilidades, alguns comentários que têm a ver com o tema. Em primeiro lugar, se eu acertar a tecla aqui, acertei. Em primeiro lugar, a gente olhar o que é pesquisa. Tudo isso só pode ser muito esquemático, por causa do tempo. Como eu disse, você pode fazer... Existe um curso lá na nossa pós-graduação que se chama pesquisa qualitativa. Quer dizer, você passa um semestre inteiro estudando um tipo de pesquisa e ainda assim de forma razoavelmente superficial. Mas vamos ver, pesquisa, eu vejo aí três elementos. Primeiro, para falar em pesquisas, tem que ter um campo de estudo razoavelmente estruturado. Essa estrutura, eu indiquei 3 pontos ali que seriam fundantes, vamos dizer, que tem uma tradição, tem uma comunidade e você tem uma produção, seja lá o que isso for, né? Porque para diferentes campos você tem diferentes tipos de produção. Depois você tem que ter uma questão, ou questões, ou conjunto de questões, mas enfim, você tem que ter pelo menos uma questão que se quer estudar. Quem quer estudar? O pesquisador quer estudar, mas não é só isso. Ela tem que se mostrar relevante para a área, porque senão você vai ser um cientista solitário no seu laboratório. Existe, mas na hora que o teu pedido de verba for avaliado, você não vai receber. Na hora que o teu pedido de progressão funcional for avaliado, você não vai receber. Na hora que você quiser publicar, você não vai publicar, e assim por diante. Ou seja, para todos os fins práticos, é como se você não estivesse fazendo nada, né? Existem algumas pouquíssimas exceções, né? De gente que se dedica a coisa que os outros acham que não tem solução ou não tem interesse, e de repente ele prova que tem, e aí de repente ele sempre foi um gênio, né? Em terceiro lugar, abordar essa questão, estudar essa questão de maneira sistemática. Esse sistemático é muito vago, mas tem uma... Acho que todo mundo tem um certo senso, né? Não é fazer um estudo ao acaso, não é fazer um estudo baseado apenas em uma ou duas evidências, porque quando eu estou falando de pesquisa, estou falando em qualquer área que seja, né? E, em geral, mas nem sempre, a mesma coisa que no segundo item, em geral, seguindo procedimentos aceitos como legítimos pela comunidade da área. Então, a pesquisa ligada ao que se chama psicologia do desenvolvimento, ou psicologia cognitiva, né? Durante muito tempo, só se considerava legítimo o que fosse baseado em método quantitativo, análise estatística, ponto. Você tinha que ter grandes amostras, grandes o suficiente para você poder aplicar certos testes e fazer as afirmações que você fazia. Muito em função do desenvolvimento do método clínico do Piaget, isso mudou. Então, hoje, as pessoas fazem entrevista com 2 pessoas e publicam resultados que são considerados de impacto, que são considerados resultados que revelam alguma coisa. E aí se desenvolveu toda uma versão dentro da psicologia da educação, dentro da psicologia cognitiva, dos métodos qualitativos. Só para dar um exemplo, né? Educação matemática, eu vou dar a minha definição, porque se eu tentasse fazer de conta que eu não tenho uma, ou se eu tentasse fazer média e ficar falando todas as várias possíveis que eu conheço, não ia funcionar, porque o meu discurso ia ficar evidentemente falso, ele ia soar falso. Eu acredito que isso é educação matemática. Ela é a área do conhecimento, eu poderia dizer humano, mas eu já de partida digo que eu acho que só humanos têm conhecimento, só humanos pensam propriamente, que estuda os processos de produção de significados para aquilo que se chama de matemática. E aí também tem embutido o seguinte, às vezes uma certa coisa é dita matemática num certo grupo, que tem, vamos dizer assim, autoridade para falar sobre matemática, e em outro é dita que não. Às vezes, em um instante da história foi dito que uma coisa era matemática, às vezes foi dito que não.
não me importa a essência da matemática. Todas as tentativas de dizer o que é a matemática, assim, matemática é toda, sem exceção, fracassaram, todas. Então, eu não vou gastar meu tempo, eu vou dizer só, olha, alguém chama isso aqui de matemática? Aham, tá bom. Então, tem alguém interessado em saber como é que se produz significado para isso? Seja na matemática ou seja fora? Eu chamo de matemática, mas aquilo, a coisa não existe só dentro da matemática, ela pode existir fora também. Tem alguém interessado em estudar isso aqui? Sim, então eu tenho educação matemática. Quer fazer uma pesquisa? Sim, eu tenho pesquisa em educação matemática. Então, aquela primeira coisa lá, pesquisa em educação matemática, suas relações com sala de aula, para mim, pesquisa em educação matemática é isso. Eu vou dizer agora, que eu acho necessário ser enfático, coisas que a educação matemática não são. Não é. Ela não é a mesma coisa que o ensino da matemática. Isso é uma grande confusão, mas eu preciso insistir por causa do resto do argumento. Educar matematicamente não é a mesma coisa que ensinar matemática. Outro dia eu li um texto maravilhoso sobre uma discussão que uma pessoa faz um artigo sobre o ensino não ter objetos próprios. O ensino é sempre dirigido a alguma outra coisa. E a educação, ela tem os seus objetos próprios. O nome não era objetos, era... Eu não lembro o nome, mas o sentido é esse, né? Quer dizer, o ensino está sempre a serviço de alguma coisa. A educação está a serviço de um processo fora daquilo que está acontecendo, mas de outra natureza. Eu precisaria reler esse texto, mas só para chamar a atenção, existe uma discussão sobre a diferença. Não é só uma questão de nomenclatura. O que eu vou dizer, educar matematicamente não é a mesma coisa que ensinar matemática. Nem todo mundo que sabe matemática, muita ou pouca, vou repetir, muita ou pouca, eu diria que é educado matematicamente. Eu conheço gente que sabe muita matemática e não é educado matematicamente. Por quê? Não sabe falar sobre matemática. Falar sobre algumas ideias que estão envolvidas ali. Sabe fazer o que a gente chama, sem querer denegrir, sem querer ser negativo nesse sentido, sabe fazer as contas, querendo dizer o quê? Demonstra teorema, entende definições, resolve problemas. Agora, você vai falar sobre aquilo dentro da matemática, não sabe. Se for qualquer questão que escapa aos cânones da matemática, acabou. Não sabe relacionar a sua, vamos chamar a sua ciência, com o resto da vida, com o resto da existência. Sabe, claro, tá bom. Se for ao supermercado, não vai ser enganado no troco, sabe comparar uma oferta para saber se é melhor. Mas isso aí eu acho que é muito pouco. Ser educado matematicamente, até as pessoas começaram a criar essa distinção. Ser alfabetizado e ser analfabeto funcional, né? E aí criou-se, né? Tem pessoa que é alfabetizada e a pessoa que é letrada, né? Então tem alfabetização e letramento. Então eu só queria chamar a atenção, é uma discussão interessante aquilo. O que é uma pessoa matematicamente educada? Eu uma vez escrevi um artigo e quebrei a cara, porque esse artigo ele se chamava O que uma pessoa matematicamente educada deve fazer com relação à Mega Sena. Se não me engano era isso. E eu defendia, na minha santa ingenuidade, você viu isso, na minha santa ingenuidade, que a pessoa tinha que entender que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é ridiculamente baixa, é 1 em mais de 50 milhões, porque você sabe fazer o cálculo de probabilidades, e que, portanto, você não devia apostar R$1, sendo que se você ganhar, você ganha 2 milhões. Esse é um jogo roubadíssimo contra você. É insano você. É mais fácil você parar uma pessoa na rua, parar a pessoa e pegar a lista de todas as pessoas que moram em São Paulo, todas, adulto, criança, jovem, todos, recém-nascidos,
e falar assim, eu vou adivinhar o teu nome. Pega a lista dos registros e pá, fala, seu nome é blá, 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 e acertar. É cerca de 5 vezes mais difícil você ganhar na Mega Sena do que fazer isso, do que acertar o nome de uma pessoa na rua ao acaso. Agora me diga, vocês apostariam R$1 comigo? Que eu digo, vocês não vão conseguir, vocês apostariam, eu dou 2 milhões se vocês ganharem. Ninguém faria. Só que no fim desse artigo, a gente foi conversando com outros colegas e tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, você vai ao cinema, você gasta R$7, não sei, pelo menos Rio, claro, né? R$8. Você tem 2 horas de fantasia, você viaja, você imagina, né? Você se diverte. Você gasta R$1,50, você tem 3 a 4 dias de fantasia. E eu sou apostador regular da Mega Sena. E eu aposto sempre em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu sei, como eu estudei matemática, eu sei que todas as probabilidades são iguais. Então eu faço questão de apostar 1, 2, 3, 4, 5, 6 toda vez. Só que toda vez também eu aposto em outras 6 dezenas. Porque eu não acredito que jamais eu vá ganhar com a seguinte. Bom, por fim, eu acho que eu sou educado matematicamente. Mesmo, bem educado. A educação matemática com maiúsculas, que é a que se refere à área do conhecimento, essa é uma distinção legal de fazer, porque permite um uso melhor das palavras, né? Ela não está interessada apenas pela educação matemática minúscula, que seria o educar matematicamente, e muito menos apenas pelo ensino da matemática, que é uma parte, né, da tarefa de educar matematicamente. Marido, se eu começar a parecer que eu vou estourar demais o tempo, você avisa ou... Então, olha, alguns exemplos, é um quadro muito restrito, de pesquisa em educação matemática. Alguém pode se interessar. Como crianças pequenas lidam com números. Como surgiu o sistema escolar público em Muzambinho. A referência a Muzambinho não é incidental nem jocosa. Tem uma pessoa no programa que ingressou agora que vai fazer um estudo sobre a origem da escola agrícola em Muzambinho, que parece que foi a primeira do Brasil, se eu não me engano, a primeira ou segunda ou uma das primeiras. Estudar se uma certa proposta de ensino de álgebra eficiente. Calculadoras gráficas ajudam a desenvolver a compreensão que eles têm de funções. Como acontecem os processos de produção de significados para coisas da matemática? Por que tantas pessoas não gostam de matemática? Aqui, todo mundo que fez mestrado ou doutorado poderia ir dizendo, e a lista ia ficar enorme, né? São alguns exemplos, eu poderia dar muitos outros exemplos. Eu deixei aquela de fora, esqueci de ler. Qual é a etnomatemática de um certo grupo de engenheiros? As pessoas acham, por algum motivo, ou por uns certos motivos, que etnomatemática você só tem na favela, lá na tribo dos índios, lá com os quilombolas. Não, etnomatemática você tem num departamento de matemática. Aquela matemática que se produz num departamento de matemática é uma etnomatemática, porque ela é própria de um grupo cultural. Agora, o fato desse grupo cultural ser mais próximo de você e parecer gente mais normal, entre aspas, ou não, se quiser dizer, isso não tem a ver com se você está fazendo um estudo etnomatemático ou não. Em cada um desses casos, a gente pode, ou poderia, olhar para aquelas pesquisas, olhar lendo pesquisas mesmo, ou olhar imaginariamente, tentando pensar hipoteticamente, né? O que cada uma delas, ou qualquer outra que eu possa imaginar, tem de relevante para a sala de aula de o que eu prefiro chamar de educação matemática. Para mim, não tem aula de matemática, tem aula de educação matemática. Ninguém tem aula de ginástica mais. Tem aula de educação física. E não é só, mesmo que no início pudesse ser para separar da aula de física, não é mais. Educação física é um termo que carrega muito mais coisas nele do que a ideia original de disciplina, em primeiro lugar, no século XIX, quando surge, surge como disciplina escolar, né? Disciplinar e
e atividade ginástica. Eu acho que com relação a essa pesquisa que a gente faz, que eu faço, a Maria faz, muita gente faz, muita gente pelo mundo faz, eu acredito que, aliás, outro dia me chamaram a atenção para isso. Eu dizia assim, a pesquisa em educação matemática só perde em volume para a pesquisa em educação linguística. E aí uma certa pessoa, que eu falei, claro, né, língua também tem um alcance maior, né? E esse colega hoje, ele falou o seguinte, mas tem uma diferença. A pesquisa em educação matemática, eu vou voltar a tocar nisso. Pesquisa em educação matemática que é feita no Quênia é lida com interesse por quem mora na China, eventualmente. Mas a pesquisa sobre educação linguística que é feita no Quênia não é lida por quem mora na China com interesse, a não ser em aspectos muito particulares, que são as questões mais gerais. Que aí, então, entra essa segunda pergunta, né? Em que medida, e em que medida dessa pesquisa é generalizável? Esse é um grande problema da pesquisa em educação matemática. A primeira pergunta, então, seria, a parte dessa pesquisa que se dirige, supostamente, à sala de aula, como ela chega até os professores? Em que medida, quanto dela chega e de que modo chega? Quem formulou essa pergunta incisivamente, primeira vez, foi um colega italiano, Paulo Boero, que ele falava uma coisa que soa surpreendentemente parecido com o que alguns dos mais ferozes críticos da educação matemática dizem. A gente já sabe tem um monte de coisa que foi feita, pesquisa, documentário e tal. Como que a gente faz chegar aos professores isso? Não é simplesmente uma questão não é a afirmação de precisamos fazer chegar aos professores e, portanto, temos que veicular isso. Não é isso que ele falava. Ele falava como, qual é a forma em que isso deve, ou pode, ou deveria, ou poderia chegar aos professores. Claro, pensando na sala de aula. Né? O Paulo é um didata, ele é da escola italiana, é um didata, ele se preocupa com sala de aula. Né? A pesquisa dele em educação matemática, embora ele tenha uma qualidade teórica e filosófica muito grande, mas você sente que ela é voltada. E a segunda, que é essa que abre a crítica, né? Essa pesquisa não é generalizável. Eu vou adiantar o outro slide. Eu pego uns certos jogos que supostamente são para ensinar tal e tal conteúdo. Aí eu vou a uma certa escola, de uma certa região, de um certo país. E eu vou deixar de lado até o tempo. Tá? Agora, trabalho com aquelas crianças. Chego a certas conclusões. Esse jogo é bom, as crianças gostaram. Tem gente que publica pesquisa dizendo que a criança gostou. Então, em educação matemática, eu podia estar trabalhando com um desenho animado, perguntando se a criança gostou. O meu resultado a criança gostou do Pokémon e não gostou do outro. Mas isso o Ibope pode fazer também. Você não precisa de um pesquisador em educação matemática nem em educação. Será que as conclusões que eu tiro, elas podem ser tomadas firmemente para uma hora em que eu vou aplicar os mesmos jogos, só que em outra escola, de outra região, de outro país? Em que medida o que eu digo que eu descobri é confiável no sentido do que se costuma dizer no método científico, a replicabilidade? Quer dizer, se eu fizer de novo em outro lugar, vai dar o mesmo resultado. Tá? A primeira parte 2, por isso que eu inverti, porque eu comecei pensando na outra, né? Ciências físicas não são como educação matemática. E educação matemática não é como são as ciências físicas. O mundo físico não se comporta como se comportam as situações da educação matemática. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que aceitar.
Portanto, não se trata de tentar, e eu aqui não estou querendo fazer aquela famosa crítica ao positivismo da educação matemática. Não é isso. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que a gente tem que tentar ir além e dizer assim, o positivismo na educação matemática existe. Positivismo, a ideia de tratar, né, o mundo da educação matemática como o mundo físico, e sobre o qual eu quero descobrir verdades e utilizando um método correto, uma coleta de dados correta, um tratamento correto, eu vou chegar a uma análise correta que vai me dar conclusões definitivas. Eu quero ir além disso. Existe isso na educação matemática? Sim. Existe gente que faz pesquisa assim em educação matemática? Sim. Eu quero eliminar as pessoas? Não. Não quero eliminar. Mas eu quero examinar, e um pouco mais adiante eu vou falar isso, o pressuposto que está por trás daquela pesquisa feita daquele jeito. Eu começo dizendo, para mim, essas coisas aí valem. Ciências físicas não são como educação matemática e o mundo físico não é como o mundo para o qual eu olho da educação matemática. Isso é aquele comentário que eu tinha feito. Existe uma crítica, né, à pesquisa em educação matemática. Você ouve, já ouvi isso milhares de vezes, agora está surgindo uma nova onda de críticas muito interessantes, né? Estão chamando imposturas na educação matemática, né? Porque a primeira onda de críticas não deu muito certo. Mas uma crítica que se pode fazer à pesquisa em educação matemática. Para que continuar pesquisando novas formas de ensinar a fração? E aí eu vou dizer, isso é muito perto do que o Paulo Boero disse em 1995. Aquela frase dele tem 11 anos, aquela frase que ele disse. E eu pergunto, é uma crítica justa? Porque se você for olhar as dissertações e teses que saem dos programas, se você for olhar simplesmente do ponto de vista dos problemas que foram tratados, tem uma quantidade de repetição, aparente pelo menos, gigantesca. Para que, suponha que a gente já conhece 20 maneiras que se revelaram interessantes de ensinar frações, para que, fora tradicional, que seria chegar lá e contar isso é assim, isso é assim, isso é assim. Que educou, inclusive, a mim e a muitas pessoas aqui. Eu resolvi o problema da torneira, você sabe, uma torneira enche um tanque em 2 horas, a outra enche um tanque em 3 horas. E as duas juntas, quanto tempo? Eu adorava resolver esse problema, adorava. Agora, alguém pode falar, poxa, tanta gente boa que foi formada desse jeito, tanta gente boa que foi formada com a cartilha Caminho Suave. Bom, aí eu vou usar a resposta do Paulo Freire. Para que a gente precisa de novas maneiras de alfabetizar se nós todos aqui, eu estava falando para uma plateia de 500 alfabetizadoras, aprendemos pela cartilha Caminho Suave. Quem não aprendeu por uma cartilha tradicional? Meia dúzia, 10 pessoas. Levantaram a mão. Então, para quê? Lá era um congresso no Espírito Santo dedicado à inovação na alfabetização. Gente do mais alto nível lá, na plateia, colegas, silêncio completo. Sabe por quê? Só tem uma resposta, que ou você tem bem clara na sua cabeça, ou você não tem resposta nenhuma. A razão que o Paulo Freire teve para criar o método dele foi política. Razão política, o projeto político dele. Ele mesmo dizia, a aprender a ler e a escrever, você aprende com qualquer método, inclusive com nenhum. Agora, o que eu quero que aconteça com esse aprender a ler e escrever, aí é que a diferença começa a aparecer. Por isso que eu voltava lá atrás, para mim, educação matemática não é ensinar matemática. Educar matematicamente não é ensinar matemática. Bom, mas é uma crítica, né? Eu acho que, por um lado, ela é justa, se essa pesquisa da qual estiverem falando comigo estiver procurando novos modos melhores, que é isso que eu estou falando, né?
novos modos de alfabetizar, novos modos na fração, novos modos disso, ou então o melhor. Estamos em busca de o melhor método para ensinar qualquer coisa. Ensinar X. Pode botar X de qualquer área, qualquer conteúdo. Para mim, isso é uma busca que merece ser desqualificada. Porque essa busca, sim, é uma busca que não entende o papel da pesquisa em educação. Educação ou educação suas áreas, né? E, aliás, né, as pessoas querem um método que ensine frações bem em qualquer parte do mundo. Porque, evidentemente, né, se alguém conseguisse esse feito, ficaria, em primeiro lugar, riquíssimo. Porque ia vender livros, né? Aliás, eu até acho que o Kumon realiza o seu objetivo de uma maneira bastante internacionalizada, mas realiza o seu objetivo. Aqui, bom, eu vou adiante, depois a gente pode tornar. Por outro lado, de certo modo, não. Por quê? Porque aquilo que eu disse, a educação matemática não é simples como a física, a química ou a matemática. Não quero ofender ninguém, realmente, mas eu poderia apresentar um argumento que eu considero convincente, mostrando que a matemática é a mais simples das ciências. A mais simples. E o primeiro argumento que eu vou dar é que uma ciência na qual seus praticantes têm o poder de se comportar como deuses e deusas não pode ser mais simples que isso. Eu não tenho nenhuma outra ciência que vá alcançar tamanho grau de potencial de rigor e precisão. Imagina que eu tivesse a capacidade de dizer a matéria eu digo, eu não tenho que ir ao mundo pesquisar, eu não preciso ir para laboratórios, não preciso fazer experimentos, medidas, observações, comparar condições que me escapam completamente. Não, eu digo, a matéria Depois, sabe o que ia ser? A física, se eu fosse capaz de fazer isso, a física da matéria ia ser matemática. Porque eu disse o que a matéria é. Eu sei as maneiras de argumentar. Eu ia sair tirando conclusão sobre o que é a matéria. Tem gente que fala que física matemática não é física, é matemática, porque não tem... Depois que você modela ou cria um certo universo, você sai falando o que você quiser. Pois a matemática é assim. Tem uma coisa surpreendente sobre os sistemas matemáticos, né, formais. Eu falo assim, eu vou lá e escrevo espaço vetorial. Um espaço vetorial consiste de um conjunto V não vazio, blá, 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 blá. Aí eu saio, aí eu vou e começo a demonstrar teoremas sobre espaços vetoriais. Aquilo é matemática. Aquilo é o que eu chamo, inclusive, de matemática. É uma ciência hipotético-dedutiva. Tudo o que importa é o seguinte: se existir uma coisa que se comporta desse jeito, eu tiro essa conclusão, eu saio tirando conclusões. São os teoremas da matemática. Se existir, ela se comporta. Se ela tiver as propriedades, ela tem também essa, outra e outra e outra. Se existe alguém que tem as propriedades, não sei. Então volta ao que eu falei. Matéria é blá, 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 blá. E só. Isto é tudo. Não viagem, não quero saber. Matéria, vocês estão pensando na matéria escolar? Estão pensando? Ou qualquer outro tipo de matéria? Não quero saber. Não me importa o que vocês estão pensando. Eu sou físico, eu digo que é matéria e agora eu vou mostrar para vocês como é que o mundo funciona. Evidentemente, em qualquer outra área de conhecimento, isso é tomado como surto psicótico. E a pessoa imediatamente, eu digo porque eu já vi acontecer isso, a pessoa imediatamente posta em tratamento e afastada da comunidade. E as coisas que ela disser não vão ser levadas a sério. Né? Mas na matemática é exatamente o contrário. Exatamente o contrário.
Surto psicótico talvez seja um matemático que diz que está captando a essência da natureza. O cara fala, meu, isso está louco, isso não tem nada que ver com a natureza. Se funciona, pode ser por um acaso, pode ser porque foi inspirado, então em alguns casos funciona, mas não tem nada que ver uma coisa com a outra. E essa coisa é interessante, essa educadora norte-americana saiu eu vi num site da internet, eu tenho copiado em algum lugar lá, mas sumiu. Ela falava assim, o pessoal estava se queixando exatamente dessa fragilidade da pesquisa educacional. E ela falava assim, escuta, gente, para os pesquisadores chamados gurus, né? Vocês têm que entender o seguinte, alunos não são como íons, na verdade ela falava íons, né? Que são bem comportados, que são os mesmos em qualquer lugar do mundo que você vá, que não e em especial essa foi muito legal, que não abandonam a matéria, a substância, no meio do seu experimento. Depois de 5 anos que você está fazendo um estudo longitudinal, um monte de crianças largam a escola. Acabou o teu estudo. Isso muda completamente. Durante 5 anos eu não sei o que aconteceu com a vida daquelas crianças, mas com íons, com prótons, com elétrons, com essas coisas, as coisas da matemática, então, são uma beleza. Né? Então, existe uma diferença, né, entre a complexidade da educação matemática e a simplicidade, respeitosamente falando, né, das outras áreas. Então, eu vejo que a pesquisa em educação matemática tem um papel que eu praticamente não vejo nas outras áreas, por causa dessa maneira de ser, dessas componentes, que é permitir o desenvolvimento de uma enorme e variada base de experiência, que reflita a enorme diversidade social e cultural das situações educacionais, e aí eu acrescentei, inclusive, especialmente, de modo a evitar a existência de tendências hegemônicas. Como eu disse, eu quero acabar com a pesquisa positivista? Não. Eu só quero que ela seja refletida. Aqui, eu estou falando de experiência, né? E a experiência que os professores têm na sala de aula, onde que vai parar? A gente está acostumado a ir para congressos, né? Que são chamados científicos, sabe-se lá por quê, de educação matemática, mas também não digo isso com demérito, só digo porque eu não sei bem por que é chamado. E aí você tem lá apresentação de pesquisa e outras sessões, relato de experiência. A apresentação de pesquisa, o pesquisador tem 20, ele publica 8, 10, 12 páginas, né, um artigo completo. Ele tem 20 minutos para apresentar o seu PowerPoint, ele tem mais 20 minutos para discussão. Tá? O relato de experiência junta 5, 10, em geral, professores, né, numa sala, dá 5 minutos para cada um contar o que fez. Conta o que fez. Eu usei um jogo assim, foi bacana, com dados e baralho, eles aprenderam bem a somar. Legal, muito obrigado. E todo mundo bate palma no mesmo congresso. Aí o outro, no fim, alguém te pergunta? 5 minutos, acabou. Eu posso estar sendo injusto. A única exceção que eu conheço foi quando, com muito orgulho, eu era presidente da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. A gente organizou o Encontro Nacional de Educação Matemática em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e todas as sessões tinham chamados relatórios de pesquisa e chamados relatos de experiência. Todas, sem exceção, foram misturadas por tema. Por quê? Porque do mesmo jeito que o professor, e isso eu estou adiantando alguma coisa que eu vou dizer, o professor se beneficia de conhecer os modos típicos da pesquisa, o pesquisador certamente se beneficia de conhecer os modos típicos da sala de aula. Eu estou dizendo isso porque lá eu estou falando que a pesquisa em educação matemática tem o papel de desenvolver essa base de experiência. É uma pergunta que eu só posso deixar no ar. Qual será a diferença entre um relato de experiência, ou entre uma experiência que é relatada, e uma pesquisa? Especialmente na educação matemática. Será que porque eu cito Marli André ou Meng e Ludic 5 vezes na introdução,
minhas conclusões são mais generalizáveis ou mais relevantes do que a de uma outra pessoa? Nem vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Será que porque eu coloco extensas citações de Foucault, as minhas conclusões são mais profundas do que as de uma pessoa que não citou Foucault, porque não conhecia e não leu? Nem vou dizer que sim, nem vou dizer que não, mas é preciso discutir isso, se você está falando de relação entre pesquisa e sala de aula. Então, essa pesquisa eu vejo como tendo papel de informar. Essa pesquisa, se veja, esse conjunto, né, como eu disse, repertório de experiências compartilhadas, talvez, ele vai informar o professor, o avaliador, o formulador de políticas educacionais e assim por diante, que eu não escrevi lá, porque eu não gosto muito de etc., sobre o possível, sobre o plausível, e não sobre o certo, sobre o melhor, sobre o que é. E aqui eu acho que essa visão diferencia bastante a gente de outras áreas. Eu posso continuar chamando pesquisa científica e educação matemática. Alguém pode querer que eu não use o científico, porque eu não tenho essa certeza. Já houve críticas, né? Críticas contundentes, que não faz sentido, já que você admite que essa pesquisa não tem essa generalizabilidade e essa certeza, você chamar isso de científico. Mas quem falou que a ciência é só a ciência do jeito que você vê? Tem uma luta, existe uma política científica em que as pessoas se enfrentam, né? Tem vários trabalhos em filosofia da ciência que falam disso. Tem o trabalho do Feyerabend, tem o trabalho do Kuhn, tem o trabalho do Foucault. Então, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado. E isso não fica só no plano de quem produz, né? Não cabe só a quem produz falar sobre aquele produto. Esse possível, o plausível, é assim, olha, eu fiz, aconteceu isso. Está aqui, eu compartilho com você. A minha imagem ideal, e de certo modo a gente até tem um projeto que trabalha um pouco em relação a isso, e no Paraná também está bem mais avançado isso, era se a gente tivesse uma gigantesca base de dados, gigantesca, de todos os tipos, teses, dissertações, artigos, frases, ficha de atividade, jogos, fotografias de criança fazendo coisa, filme de criança fazendo coisa, filme de adulto fazendo coisa, em todas as áreas que vocês imaginarem que possa interessar um professor. Tudo isso num gigantesco computador central. É porque, como eu sou mais velho, antigamente você só pensava que isso só acontecia se tivesse um computador central. Na verdade, você não precisa, né? Isso é a web, mas a gente precisa de alguma coisa que articule as pessoas a usarem isso. Eu estou participando de um projeto agora no Piauí, um convênio do MEC com a Unesp, e a dificuldade física e dificuldade assim do imaginário para o uso da internet é gigantesca. Eu tenho 120 tutores, o trabalho começou em março, desde março eles têm o nosso endereço eletrônico para se comunicar, e a gente deve ter recebido umas 50 mensagens ao todo, sendo que 2 talvez são perguntas sobre o material que eles estão trabalhando e o trabalho deles com os professores. O resto são perguntas assim: quando entrega o relatório, qual que é o modelo do relatório e o certificado. Então, essa é a dificuldade do imaginário. Então, essa pesquisa, ou essa base, né, ela tem o papel de dar suporte para, isso é essencial, a tomada de decisões a respeito de processos educacionais, inclusive os de sala de aula. Aí tem uma frase no Perrinot, tem um título de um livro dele, não é exatamente isso, mas central, uma coisa que é central no trabalho do professor, é que ele toma decisões, ele tem que tomar decisões, tem que avaliar as coisas, tomar decisões e agir num ambiente sempre de incerteza e de urgência. Então, isso para dizer o quê? Mesmo que você tivesse toda essa articulação da web, todos os professores
com acesso a todo esse material, essa riqueza de experiência, conhecimento, blá, 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 blá. Como é que ele ia tomar decisões a respeito de o que daquilo lhe interessa usar numa certa sala de aula, num certo momento? Então, o que eu afirmo é que toda essa base, e mesmo que a gente tivesse uma base muitíssimo mais significante que a gente pode ter, se começar a instigar as pessoas a disponibilizarem o que elas acham, sem censura, né? Porque eu acho que a beleza de certos ambientes da internet tem a ver com esse. Não tem o grande irmão vigiando, mas coletivamente as pessoas estão olhando, e como todo mundo tem direito de falar isso aqui está errado, na mesma posição, o sistema acaba criando condições para um gerenciamento do certo e errado. E tem coisa que permanece errada. A profissão está bom, mas enfim. Então, essa base dá suporte a essa profissão, mas infelizmente não é suficiente, porque o que falta é saber como tomar decisões, né? Com base em que o professor vai tomar sua decisão sobre qual disto ou daquilo utilizar em sua sala de aula em certo momento. Então, eu gostaria de dizer que eu acho que tem duas coisas que estão faltando na educação matemática de modo geral, mas estão faltando muitíssimo na educação de professores. A primeira é desenvolver e divulgar, difundir maneiras de ler o aluno e ler processos que estão acontecendo na sala de aula enquanto eles acontecem. E eu já vou acrescentar um quadro de por que esse enquanto eles acontecem tão em negrito. Segundo, é preciso discutir sobre o como e por que um pesquisador decidiu estudar esta ou aquela abordagem, este ou aquele problema, e com base em que pressuposto chegou às conclusões a que chegou. Isso, os artigos científicos praticamente não têm. Os pesquisadores parece que tomam como fé as teorias que eles comungam, até para ficar bem parecendo fé mesmo. Sobre o ponto 1, eu vou dizer, na sala de aula não é suficiente, o ponto 1, lembra, é o que é necessário desenvolver maneiras de ler o aluno e os processos educacionais em sala de aula. Não é suficiente você ter um conjunto de níveis de desenvolvimento do aluno, por exemplo, Van Riel, vou pegar tipicamente Van Riel. Aí ele fala assim, ensino de geometria, aí você tem os níveis de Van Riel. Aí o professor fica o tempo todo desesperado para saber em que nível de Van Riel o garoto ou a garota está, para saber, como eu digo, qual é o remédio e a dose adequada. Para mim, isso não faz sentido. Eu acho que é insuficiente, é inadequado, porque a complexidade é muito maior do que qualquer taxonomia, qualquer sistema de níveis e categorias vai poder captar. Mas, ao mesmo tempo, não é suficiente ignorar que alunos em uma classe são diferentes entre si, chegar na lousa e dar aula como se eu não quero nem saber quem são vocês, eu vou dar minha aula. Quem aprender, aprendeu, quem não aprender, ou é porque não estudou, ou é porque não tem capacidade, e de qualquer maneira, os dois casos não são responsabilidade minha. Uma das melhores professoras que eu conheço é a dona Renate Watanabe, né? Ela falou uma coisa uma vez que mostra o esforço de uma pessoa que sente a sua profissão, mas que foi formada e viveu num ambiente que praticamente só defendia isso. Eu dou aula. Você entender, entendeu. Não entender, tente de novo ano que vem. A dona Renate, ela fala assim, eu ia dizer falava, mas ela está viva e bem viva. Eu acho que ela que cuida ainda da revista do professor de matemática da SBM. Ela falava assim, eu dou aula para os mais fortes, dou a prova para os médios, no nível dos médios, e corrijo no nível dos mais fracos. Olha que combinação incrível de compaixão humanista, praticidade de professora
porque ela é uma pessoa que evidentemente sabia que se ela começasse a reprovar 80% da turma, antigamente mais ainda, você era proibido de exercer a profissão, não podia reprovar mais do que um quarto, um terço, não sei, um número lá. E ao mesmo tempo ela reconhece a diferença, mas formada numa tradição que não sabe como dar conta da diferença enquanto ela está acontecendo, ela criou essa amálgama de vertentes da existência, porque cada um está ligado a uma coisa, um está ligado à instituição, o outro praticamente ao coração, e o outro a uma crença sobre que apenas alguns vão aprender as coisas mais avançadas, né? Ou vão aprender melhor, né? Ainda sobre não é suficiente tentar imitar, isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que deveriam fazer, né? Tentar imitar em sala de aula os procedimentos que os pesquisadores usam na pesquisa. Por exemplo, que professor vai ter tempo para entrevistar cada aluno seu por 1 hora para entender direitinho como cada um deles está pensando sobre um problema? E outras, né? Tem outras diferenças que eu vou colocar. Eu cito isso, por exemplo, quando eu fiz minha tese de doutorado, eu fiz questão de não usar entrevista. Eu só usei itens, chama itens, seriam problemas escritos. Por quê? Porque eu dizia, um professor, se eu usar entrevista, jamais vai poder se beneficiar do que eu estou dizendo. Se eu conseguir mostrar que através do material escrito é possível fazer o tipo de análise que eu quero fazer, então isso vai se transformar num potencial instrumento para o professor. E de fato, porque você pode aplicar uma prova ou uma lista de exercícios com problemas, levar para casa e olhar com maior ou menor grau de profundidade e interesse, depende do que você está querendo, né? Mas isso é possível fazer. Já entrevistar os seus alunos sobre aqueles mesmos problemas não é possível fazer. A não ser que você fizesse com 1 ou 2, e provavelmente você ia receber uma reprimenda da direção da escola, porque o resto da turma ia ficar completamente perdida, né? Então, a gente está falando sobre ler, né? Ler alunos e ler processos. Então, a educação matemática precisa, eu digo que ela precisa, eu poderia dizer mais, ela deve, ela tem obrigação de, através da pesquisa, desenvolver esses métodos. Eles não vão cair do nada. Essa pesquisa, ela vai se mostrar mais ou menos eficiente em diversos tipos de ambiente, e outra vez, ela vai compor um quadro, um conjunto de experiências compartilhadas, ela não é a resposta. Isso é o que o nosso grupo de pesquisa, o Sigma-T, procura fazer, desenvolver procedimentos para ler os alunos dos processos e entender melhor como esses processos acontecem. E eu gostaria de dizer pessoalmente que isso é praticamente tudo que eu produzi em educação matemática, é tudo que eu queria alcançar, né? No que eu produzi. Era entender ao vivo, e não depois de dias e dias de reflexão, e tentar entender de alguma maneira ao vivo o que está acontecendo, o que está querendo me dizer. E isso eu tenho orgulho de dizer que o meu trabalho me influenciou. Eu sou um usuário do meu trabalho, como professor. E quem teve aula comigo sabe disso, porque em todas as minhas aulas eu falo por que eu estou fazendo as coisas. Eu faço uma pergunta e eu digo por que eu estou perguntando. E explico, né? Explico o que eu estou pensando também. E falo que sem saber o que eles estão pensando, é melhor que eu vire as costas e vá embora. Se for para ser um livro falante, isso eu estou falando na universidade, né? Para ser um livro falante, eu gravo uma vez só um DVD e tiro férias o resto da vida e peço para o chefe assinar meu relatório. Sobre o ponto 2, que é aquele de refletir sobre as teorias, né? Sobre os pressupostos, por que eu faço essa pesquisa, por que eu chego a essas conclusões, por que eu me interessei por essa abordagem, por essa questão. Se você acha que o que os humanos fazem de melhor é detectar padrões, como diz um colega nosso, o Kirchner, David Kirchner, um norte-americano, você vai propor, como ele faz com relação à educação algébrica, uma educação matemática em que a imitação de alguém mais experiente resolvendo problemas é fundamental.
Ele fala assim, olha, ele é um chamado associacionista, um neuralista. Ele acredita que o cérebro funciona como uma rede neural e que o que redes neurais fazem de melhor redes neurais, identificar padrões. Então, o que ele sugere? Que os alunos têm que ver uma pessoa que sabe, por exemplo, resolver equações, simplificar, fatorar e tudo mais que vocês imaginarem, e eles vão, ao longo do tempo, detectando padrões. E esses padrões são o que eles aprendem. Uma outra coisa totalmente diferente, um outro momento e de natureza epistêmica diferente vamos olhar para isso que a gente sabe fazer e vamos tentar construir um conjunto de regras que descreve isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, toda vez que tiver uma expressão do tipo A que multiplica parênteses B mais C, fecha parênteses, eu posso trocar por A, B mais AC. O que ele está criticando é a ideia de que, através dessas regras, as crianças aprendam álgebra, que é a visão mais tradicional, que eles têm que aprender as propriedades da álgebra, do cálculo algébrico, senão eles não vão conseguir fazer aquelas contas, né? São contas, com letras. Se você acha que o desenvolvimento intelectual é função apenas, em última instância, do indivíduo interiormente, o Piaget acha isso. Levem a sério. O Piaget acha isso. Ele diz isso. Ele diz literalmente num livro. Os mecanismos de passagem, de transformação de passagem de um nível ao outro, são intocados pelo meio exterior. Intocados. Está escrito. Não é que eu interpretei o Piaget assim. O Piaget acredita que o que está fora, inclusive, se chama meio ambiente. E, claro, tem uma influência porque tem a ver com se certas coisas foram postas na minha presença ou não. É claro que isso tem um efeito sobre se eu vou me colocar com certas contradições ou não, e é claro que o desenvolvimento tem a ver com isso. Mas o central os mecanismos internos, os mecanismos propriamente de desenvolvimento, esses não são tocados. Então, você vai ter uma outra atitude. Se você acha que aprender a se apropriar de formas sociais historicamente produzidas, como Vygotsky afirma, então, você vai fazer outras coisas. O desenvolvimento, ele é de fora para dentro para o Vygotsky, e ele é de dentro para fora para o Piaget. É claro que você vai ter atitudes diferentes. Um acha, o Vygotsky, por exemplo, vai falar em explicitar, porque ele fala do papel da linguagem. Então, as coisas serem explicitadas. A interação. O Kirchner fala que não. É claro que a educação matemática que você pratica vai ser diferente. Então, as decisões que você, como professor ou professora, vai tomar na sala de aula serão diferentes se você assumir esse ou aquele pressuposto ou algum outro. Decisões sobre sala de aula e pesquisa são sempre fundamentadas em pressupostos implícitos ou explícitos, e eu estou lendo isso que eu já toquei só para dizer. Se eles são implícitos, eu vou chamar de ideologias. Se eles são explícitos, eu vou chamar de teorias. Nem toda teoria é grandiosa, nem toda teoria é interessante. Né? E assim, do mesmo modo, nem todo conhecimento é interessante ou grandioso. Não faz com que eles não sejam teorias, ou não sejam conhecimento, ou não sejam ideologias. Né? Mas o impressionante é que os artigos de pesquisa não tratam disso, não tratam dessas diferenças tão gritantes. Eu vou contar um caso muito brevemente. Me mandaram uma vez, uma revista mandou um artigo para eu dar um parecer. E esse artigo já foi publicado, foi aprovado, foi publicado. É sobre como uma professora em Taiwan, como os valores dela, que é taoísta e confucianista, influenciam a maneira pela qual ela implementa a reforma que foi criada em Taiwan, a reforma no sistema educacional. Eu fiquei tão maravilhado com a qualidade cultural desse artigo, porque você não via abismo, não é abismo, você não via quase que descontinuidade nenhuma entre o pesquisador que estava relatando aquilo e a professora que se relatava e sobre a qual estava sendo relatada.
Inclusive, tem uma hora em que o pesquisador fala que ele acha que uma das razões que ela aceitou trabalhar com ele é porque ela foi visitar a sala dele e ela viu, por questões simbólicas, que ele também era budista. Acho que era budismo e confucianismo. Eu gostei tanto que eu sugeri para o editor da revista, falei, olha, esse artigo acho que merece uma meia página de introdução, uma meia página, porque é uma revista que é multicultural, quer ser multicultural. Né? E aí acabou que sobrou do meu lado, eles pediram para eu fazer o editorial comentando todos os artigos desse número. E aí eu fui ler os outros. Só para vocês terem ideia, eu estou falando, veja, de cultura, de uma profunda qualidade cultural desse artigo. Tinha artigos, eu digo isso porque está lá escrito e assinado e publicado, em que eles comparavam as visões de alunos alemães e chineses, eu não lembro exatamente se era a China, mas era o equivalente, se não fosse China, era o Oriente, sobre a Lua, a relação da Lua com a Terra, ou coisa desse tipo, sem jamais mencionar o que a cultura chinesa diz sobre Lua e o que a cultura alemã, que é uma cultura ocidental, diz sobre Lua. Um outro falava sobre as diferenças entre a aprendizagem na Jamaica de garotos e garotas que estudam em escola mista e separada de um certo assunto lá de ciências, de gestão, não sei. E eu escrevo lá nesse editorial, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que quer dizer ser uma garota ou ser um garoto na Jamaica. Porque no Brasil eu sei, mais ou menos, mas será que lá tem a mesma diferença que tem aqui? Será que ser um garoto chinês e ser um garoto alemão não tem a menor relevância para o jeito como ele vê o mundo? Ou não deveria ter? E aí eu coloco lá. Ou será que isso é apenas a ideologia da globalização sendo exercida por esses pesquisadores? E aliás, como diz o Baldino via o Zizek, quanto menos a pessoa sabe que está exercendo, melhor ele exerce. Posso pular? Os artigos científicos é esse exemplo que eu dei, né? Se você vai em curso de formação de professores, licenciaturas, e as teorias são apresentadas assim como se fosse um catálogo, né? Fala de um, fala de outro, fala de outro, fala de outro. Mas não fala, por exemplo, por que o Piaget fez as escolhas que ele fez? Por que o Vygotsky fez? Tem um livro maravilhoso sobre Vygotsky, desse tamanho, contando sobre a vida dele, sobre o meio cultural que ele vivia, o meio social que ele vivia, o meio político que ele vivia e como que está relacionado com o trabalho dele. Né? Então, isso não aparece na licenciatura. Isso não aparece em nenhum curso de educação continuada. 15? Cobrando. Os artigos, se o professor tiver acesso, não aparece. As escolhas que são feitas em livro didático, também os autores não explicam por que eles escolheram aquilo. Com exceção, vou salvar, no caso matemático, o Bigode e o Imenes e o Marcel Vélez. O que o professor vai achar disso tudo? É uma charopeira. É um blá blá blá. E aí eu sempre lembro dessa frase. Era uma professora argentina e era um curso sobre epistemologia e educação matemática. Ó, pomposo, assim, um curso, né? Sólido. E essa professora, antes de eu abrir a boca, se eu me apresentei, antes de eu falar qualquer coisa, ela disse, com licença, eu queria te falar o seguinte. Eu leio Piaget e para mim está tudo bem. E aí eu leio Vygotsky e para mim está tudo bem. E aí? Porque o curso era sobre epistemologia e esses dois autores tratam de conhecimento, né? Cada um à sua maneira. E a minha sensação é que, no fundo, ela queria falar, por que duas teorias? Ela era uma pessoa de ensino de física. Por que duas? Será que é só porque eles estão competindo, sabe assim? Então, um quer fazer diferente do outro, que você ouve também falar sobre pesquisa em educação matemática, né? Inclusive dita por um educador, aliás, pesquisa em educação, né? Que os programas de formação de professores são diferentes uns dos outros, porque parece que cada um quer ser original. Todo mundo quer ser diferente. E
eu espero em breve preparar uma resposta ao que ele disse. Uma resposta interessante, não só dizer o senhor está errado, né? É o Nishuma, né? Alguns de vocês devem conhecer. E essa pergunta dela fez com que eu me esforçasse mais ainda do que eu já tinha planejado para tornar as diferenças entre exatamente esses dois autores, as mais visíveis que eu pudesse, para poder discutir. Bom, agora você quer fazer uma escolha? Pode ser ou um, ou outro, ou nenhum. Ou também achar que o que eu estou falando é uma bobagem e misturar Piaget com Vygotsky como você quiser. E eu acredito, agora é o que eu acredito, você está do mesmo jeito que aquela professora, você pode fazer o que vocês quiserem com isso. Que tem que ser dito com clareza e coragem, né? Porque existe um movimento grande de mescla. As teorias de Piaget e Vygotsky são completamente diferentes em si, embora elas pareçam uma com a outra, porque falam de desenvolvimento, falam de criança, falam de estágios, né? Mas são diferentes. O que é estágio em um e outro são coisas totalmente diferentes, né? Elas são conflitantes. Os pressupostos são praticamente, em todos os casos, totalmente opostos. Totalmente opostos. No Piaget, o eu se forma primeiro, de dentro para fora, e depois o outro é formado para mim. O Vygotsky, o outro se forma primeiro e depois eu internalizo o outro, e esse outro internalizado vira o eu. Vocês querem coisa mais diferente? A gente pode continuar também. Tem uma lista gigantesca, mas para mim, só com essa, para mim, já bastava, né? Se a gente entende essas diferenças, a gente tem chance de entender o que cada um disse. Se a gente entende a diferença, né? Cada vez mais, eu tenho preferido substituir, né? Ao invés de prestar atenção em teoria e prática e ficar tentando aproximar as duas, né? Ficar lutando com isso, eu presto mais atenção no teorizar. Existe uma coisa que se chama teorizar, que de um certo modo, embora o nome seja mais simpático ao lado da teoria, mas, na verdade, ele ignora teorias como produtos e ignora práticas como supostas práticas desprovidas de reflexão de teoria. Eu acho que a ideia de teorizar é muito mais rica, né? Porque o teorizar ele é posse de qualquer um que se disponha a tomar consciência da existência disso. Ele só não pertence a quem não toma consciência que o teorizar existe, né? E está à disposição de qualquer um. O teorizar não precisa ser publicado. O teorias precisam ser publicadas, né, para serem consideradas assim. O teorizar não precisa ser avaliado por nenhuma instância específica. O teorizar não pode ser vigiado. Como dizia, é impossível moralizar a imaginação. Agora eu queria só mencionar isso. Para quem sabe, isso aí é muito claro, mas para quem conhece os dois lados, né, o lado da sala de aula e o lado da pesquisa. Olha, a pesquisa, a liberdade que ela tem chega a ser quase vergonhosa comparado com a falta de liberdade que o professor tem. Mas falta de liberdade que o professor tem por conta da própria natureza da sua profissão. Não porque existam mecanismos perversos que perseguem o professor, ou que em algumas escolas do mal isso acontece mais fortemente. Não, porque ser professor tem uma dinâmica própria que faz com que você não tenha o tipo de liberdade que o pesquisador tem. Experimentar, trabalhar com grupos pequenos ou indivíduos, muito tempo para refletir. Isso mesmo que você tenha uma sala pequena. Ter muito tempo para refletir e analisar antes de tomar suas decisões, antes de interagir. Tem muitas formas de registro que os sujeitos, né, dizem, fazem. Então, o pesquisador grava, em fita, ele tem um gestual, ele tem a voz, ele transcreve, ele faz diagramas. Já vi tantas maneiras de você representar os teus sujeitos, é uma coisa impressionante, impressionante. Algumas até foram copiadas do pessoal que estuda pássaros, né? São técnicas de transcrição de atividade, né?
E na sala de aula a coisa é bem outra, né? Porque a demanda de tempo, a demanda de atenção, a demanda institucional, mesmo que seja uma escola muito legal em que tudo isso é negociado entre as pessoas, uma vez que é negociado, as coisas precisam ser implementadas, senão essa negociação fica vazia, né? E isso coloca uma demanda que escapa de você. E o que eu queria mesmo dizer é que, a não ser que a gente queira um dia ter pesquisa pura em educação matemática e, do outro lado, pesquisa aplicada em educação matemática, que foi o que aconteceu com a matemática, eu acho que é bom a gente começar a admitir que a sala de aula sabe muita coisa que a universidade não sabe. E é bom que a pesquisa comece a se preocupar com isso. Isso eu digo no sentido forte. A sala de aula sabe, conhece muita coisa que a universidade não conhece, no sentido forte. Por exemplo, não conhece sobre a profissão. A alternativa, se a gente não se preocupar com isso, seria a gente continuar com licenciaturas em que os professores saem e dizem para que serviu, em que te ajudou, nada. Olha, sem falsa modéstia, Rio Claro, com todo respeito a todas as outras, pode ter igual, mas melhor não tem licenciatura. Nossos alunos saem de lá, eu conheço vários ficaram amigos. Eu sou casado com uma ex-aluna de lá, hoje em dia. Ela foi para a sala de aula, ela era uma aluna, assim, considerada maravilhosa no curso de licenciatura, dedicada, reflexiva. Depois, antes de dar aula, foi fazer especialização, quer dizer, uma pessoa, acho que fez mestrado antes, né, de dar aula. Ela até terminou o mestrado. Primeiro dia que eu encontro com ela, foi dar aula, começou numa escola, foi contratada numa escola particular. Primeiro dia, ela foi comentar, né? E como foi, né? A gente perguntou, cara, como foi? Tinha uma menina lá no fundo da sala que não parava de falar, não me deixava dar aula. E tudo que ela falou tinha a ver com disciplina, com o que eu chamo de gerenciamento em sala de aula. Isso acontece sistematicamente. Os alunos saem daqui e a gente fala, nossa, agora vai. Criei os gênios da raça, o professor número 10, vai ganhar o prêmio do MEC esse ano, no primeiro ano logo. O cara vai para a sala de aula e tudo que ele quer saber é como ele controla os alunos. Como que ele faz aquele menino do fundo, que eu sei que você é muito bom, eu sei que você já fez a lição, mas você precisa parar de falar, senão você vai atrapalhar seus colegas. Então, os professores estão dizendo isso. Veja, eu não estou falando que a formação em si é errada, eu estou falando que falta alguma coisa acontecer para que o cara não passe por uma formação que eu acho que é ótima e ele acha que não serviu para nada. E a aparente e a prática dele sugere que parece que não serviu para nada mesmo, né? Naquele caso. A gente continuar com os professores dizendo da academia, né? E muito chocosamente mesmo, na prática a teoria é outra. Você não sabe, você entende lá das suas pesquisas, né? Mas aqui o negócio é outro. Aqui quem entende sou eu. Ou uma afirmação que é doida, dizer que quem escreveu os PCN não entende nada de sala de aula. Eu conheço uma por uma as pessoas que escreveram os PCN de matemática, uma por uma. E não conheço de agora, não. Conheço de muitos anos, talvez 20 ou mais anos. E sei a trajetória dessas pessoas, e sei o quanto elas conhecem de sala de aula, e sei a vivência que elas têm de sala de aula, a vivência como supervisoras, a vivência em grupos, inclusive dos quais eu participei, junto com elas, grupo de discussão, grupo de estudo, grupo de pesquisa. Dizer que as pessoas não sabem o que é sala de aula, eu fico, né? Eu não sei o que dizer. Eu só posso dizer isso para as pessoas. Está faltando alguma coisa no meio. Tem alguma coisa errada. Eu não sei se é a questão da iniciativa, quem que tem que tomar a iniciativa de fazer PCN, ou se... eu não sei exatamente. Aí, quando a gente for falar de PCN, eu vou colocar uma visão mais global sobre como os PCN entram nas políticas, né? Resumindo, praticamente o que eu falei, a pesquisa de educação matemática necessária para isso e não para revelar
cada vez mais a verdadeira verdade de como é que se ensina e se aprende, né? Porque o mundo está mudando, isso nunca vai acontecer. 2, precisa desenvolver modos de ler os alunos e os processos enquanto eles acontecem, e isso tem que ser feito junto com os professores, né? Idealmente. 3, é preciso acabar com a separação entre teoria e prática, e eu ali só menciono que isso vale de um lado e do outro, né? Professores precisam reconhecer e entender o papel de teorias e agir sobre, com e através dela. Pesquisadores precisam reconhecer que não são deuses a quem cabe apenas difundir as verdades que eles vão conhecendo. A universidade precisa reconhecer o papel e o valor do conhecimento que o professor tem da sua profissão, sobre sua profissão. Não é dizer assim, o professor sabe matemática, não sabe matemática, estudou Piaget, estudou didática, não é isso. É um conhecimento que esse nunca ninguém fala, é o conhecimento dele sobre a profissão dele, que tem demandas e dinâmicas peculiares. Ao invés de tratar esse conhecimento como insuficiente, a pessoa precisa aprender mais. Aí aumenta, aí bota lá mais. Quanto que aumentou? 800 horas de atividade, essa atividade prática, né? É pouco, aí daqui a pouco bota mais. Só não bota mais porque não cabe. Tem muita universidade reclamando que não tem mais tempo, você vai inviabilizar curso noturno, aí tira. Então tira 400. Aí joga 400 como atividade complementar dos cursos que já existem. Aí fica todo mundo, o conselho fica desesperado. Não, mas teoria dos grupos, não dá para você, não vai colar se falar que tem 40 horas de atividade prática em teoria dos grupos. É verdade, teoria dos grupos não dá. Teoria dos números dá. Teoria dos números dá, porque o cara pode ir com o computador. Bota aí, 80 horas, teoria dos números, legal. Mal formado, né? O professor é mal formado. Mas quem que formou esse professor? Se eu começar a falar que os professores são mal formados, que essa pessoa que só se preocupa com a disciplina é mal formada, eu formei essa pessoa. Ou que o conhecimento deles é superficial. E eu acho que talvez o que seja necessário é uma grande e profunda reconceitualização da educação matemática, com maiúscula e com minúscula. Eu queria terminar dizendo algumas coisas, que eu acredito que educação matemática, com minúscula, seja educação através da matemática, que é uma coisa mais ampla do que educação para a matemática. Eu acho que até já falei aqui em Juiz de Fora sobre isso, mais estendido, né? Usar a comparação com a educação física. E eu acredito que a tarefa que o professor realiza, na verdade, é ou deveria ser educar matematicamente seus alunos. E que ensinar matemática é apenas uma parte dessa tarefa, e que a gente talvez pudesse pensar sobre isso. Essa relação entre ensinar e educar, acho que foi interessante. Obrigado. O Romulo está perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu já estava em dúvida porque o cerimonial foi embora e eu não sabia como encerrar. Vamos encerrar então com alguma questão, né? Alguém tem alguma questão? Ou manifestação. Olha, eu acho que é interessante o seguinte, como tem essa questão da hora, o pessoal aqui, todo mundo tem meu endereço eletrônico, meu marido tem. Então, qualquer pessoa que queira, não quer falar agora, porque às vezes a pessoa é tímida, né? Quando vai dar aula, né, aparece lá o Paulo Tran, a Glória Menezes na sala de aula. Aí, quando está aqui, ninguém quer falar. Então, manda um e-mail. Fala, eu acho que aquela coisa que você falou foi legal, não é legal, não entendi, não tem nada a ver, tem uma outra visão. E a gente continua conversando. Eu só não respondo e-mail chato.
Esse eu não respondo. Eu apago e depois eu minto e digo que tem um vírus no meu computador que nunca teve um vírus. Mas eu digo mesmo. Mas fora esse, mandem perguntas. Perguntas e comentários nunca são chatos. Qual é o seu conceito de meio chato? Meio chato? Qual é o seu conceito Meio de chato? meio chato? Eu não sei, eu acho que não tem meio chato. Não, porque senão Chato, não manda. não Qual é o chato. e-mail chato? Ah, e-mail. Ah, um e-mail chato. Só me fala o nome. Eu vou ter que filtrar, porque... Tá bom, eu vou te dar um Porque essa. senão eu corro risco. Eu quero saber se o meu vai ser. Então, é isso que eu estou falando. Se você tem alguma coisa para a gente falar sobre, que é das áreas de computação, é claro que você me perguntar. Ah, eu estou interessado em engenharia aeronáutica. Esse e-mail não chega a ser nem chato, eu vou achar que é uma brincadeira que fizeram. E-mail chato. Eu recebo um e-mail da Pró-Reitoria, eu recebo um e-mail do MEC dizendo que uma coisa tinha sido combinada entre o nosso projeto e a equipe do MEC, gastou uma tarde inteira para a gente fazer uma mudança numa planilha e mandamos por fax. Na segunda-feira isso é desautorizado por uma outra funcionária. E isso praticamente inviabilizava uma ação do projeto. Isso é um e-mail chato. Esse eu só respondo se um dos outros coordenadores do projeto disser, olha, você tem que responder. Agora, se você tiver... Olha, nessa eleição, você imagina, eu tinha minha escolha política, que agora eu posso declarar. Aí você vai imaginar a briga que deu. Eu votei PT e eu tenho dois cunhados que são PSDB ferrenhos. Eles me mandavam coisas assim insuportáveis, mas eu respondia com o maior gosto, porque era debate. Você está debatendo, você não está ali parado só. Entendeu? Então, e-mail chato é e-mail que não me causa nenhuma novidade. Agora, se você mandar uma questão polêmica, aí sai. Tá legal. Bom, ficamos por aqui então. Até amanhã, então, às 13 horas, no Instituto de Ciências Exatas. Boa noite, pessoal. Obrigado.